Shalom, a paz. Vamos estar lendo aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 40 ao 42. Chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E, depois de intimá-los a que não falasse mais no nome de Jesus, soltaram-nos. Quanto a eles, saíram do recinto do Sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo, Yeshua, o Messias. Versículo 42. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo Jesus. Amado, nós estamos vivendo momentos difíceis, como nunca foi fácil para os servos de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos que ser servos de Yahvé é um desafio para cada um. Nós encontramos situações tremendas na vida de todos aqueles que resolveram viver fielmente diante de Deus e caminhar sendo leais e fiéis. Desde aos tempos que nós chamamos do Velho Testamento, até do primeiro século DC, depois de Cristo, da igreja primitiva, o quanto ser de Cristo é um grande desafio. Tempos difíceis sempre existiram e existem e existirão para os que resolverem permanecer no caminho. A igreja hoje no Brasil tem enfrentado várias situações, inclusive internas, várias situações de homens apóstatas e que estão no altar. Igrejas inteiras que, através ou desde os seus líderes, têm se desviado da verdade e têm sido obstáculos tremendos para a própria igreja que permanece fiel. Nós vimos aqui que os servos de Deus, ali Pedro, João, eles enfrentaram momentos tremendos de perseguição. Eles foram presos, açoitados, corriam perigos de serem mortos. E a própria palavra aqui no versículo 40 em diante diz: chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos. E não era açoite com qualquer varinha, com qualquer coisa, era algo que fustigava. E depois de intimá-los a que não falasse mais no nome de Jesus, soltaram-nos
soltaram-nos. Quanto a eles, saíram do recinto do Sinédrio, regozijando-se, alegrando-se, jubilando-se, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. E o 42 diz: e cada dia no templo e pelas casas não cessavam, não paravam, não estagnavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo. Ou seja, eles não cessavam, não paravam, eles não estagnavam de ensinar, de proclamar, de anunciar com intrepidez a boa nova do Cristo Jesus. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo escreve que o Espírito que Deus nos deu não foi espírito de medo, não foi espírito de covardia. E hoje nós vemos, amados, uma igreja acovardada, uma igreja que ainda tem liberdade de sair e falar, que ainda tem liberdade de ir aonde quiser, os seus membros, portando a Bíblia. Mas essa igreja tem sido covarde diante do ventinho, porque ainda não chegou o furacão que tem soprado. Igreja que tem como que se escondido nas suas quatro paredes e ali prestado o seu culto, e muitas das vezes como o homem dita e não como a Bíblia nos diz, ensina e manda. Mas que não tem saído a proclamar a boa nova de Yeshua, o Messias, Cristo Jesus. Igreja que, quando não se cala diante de aberrações, umas até se une a essas aberrações. Homens que antes alçavam a sua voz contra coisas que iam contra a igreja, ou de encontro à igreja, de encontro à fé, de encontro à Bíblia, e que por medo preferiram se curvarem diante dos homens e diante do próprio diabo. Homens que nós temos vídeos, políticos até, da bancada evangélica, que gritavam contra as injustiças. Hoje tem se curvado vergonhosamente diante desses mesmos homens injustos e tem corroborado com as suas impiedades. Igreja é igreja. E o Espírito que Yahvé deu não foi de medo, de covardia, de frouxidão, de forma nenhuma. Os apóstolos aqui, eles não só foram perseguidos,
como foram presos. Não foram só presos, como foram açoitados. E não foram só açoitados, como foram intimados a se calarem e sequer falarem no nome de Yeshua Messias, de Jesus, o Cristo. E quando eles foram soltos, o que eles ouviram foi o seguinte: vocês foram presos, açoitados, agora vocês serão soltos, mas vocês estão proibidos de falar nesse nome, vocês estão proibidos de pregar esse evangelho. Mas o versículo 42 nos diz que eles, a cada dia, ou todos os dias, tanto no templo, como pelas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo Jesus. O que é que nós temos feito como igreja num todo, como membro do corpo individualmente? Você tem falado, você tem anunciado, ou você tem se envergonhado de tomar esse posicionamento? Eu citei aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, e que nós podemos ir lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e no versículo 7, e que podemos até adentrar também ao versículo 8, que nos diz o seguinte, começando aqui pelo versículo 6, repetindo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Por este motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, ele era pastor da igreja de Éfeso. 7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. 8. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor. Vou ficar aqui só na parte A. Na parte A do versículo 8. Que vergonha para nós. Igreja Missionária Betuel, da qual eu sou pastor. Igrejas que proclamam que são de Cristo. Despertem. Tome posicionamento dos apóstolos, que está testificado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 40 ao 42. Peguemos também o exemplo de João Batista. O próprio exemplo do maior exemplo, que é Cristo. E alcemos a nossa voz, denunciemos o pecado, denunciemos a injustiça, denunciemos o que estão tramando contra a igreja, denunciemos e proclamemos a boa nova, porque o Senhor já está batendo a porta. Amém? Shalom.